O RSI está sobrecomprado, você vende. O RSI está sobrevendido, você compra. Se você já perdeu dinheiro assim, fique comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar as divergências de RSI. É isso que vai te ajudar a alavancar os seus ganhos e minimizar as suas perdas nas suas operações. Sejam bem-vindos a Desconcripto, meu nome é Sérgio e vamos cair para dentro do gráfico. Fala pessoal, então a gente está aqui no gráfico do Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês de uma maneira simples aqui como usar o RSI a favor da sua operação, tá? Lembrando que eu vou mostrar a divergência de RSI, que é a maneira mais assertiva na hora de fazer a sua entrada ou a sua saída no trade. E logo depois que eu fizer essa análise, essa explicação do RSI, eu vou fazer uma análise do Bitcoin sobre o que está acontecendo no momento. E a gente vai dar uma olhadinha aqui se tem alguma confluência com o RSI ou não, beleza? Então vamos ver aqui o que é o RSI. O RSI ele é um indicador que ele foi concebido para rastrear a tendência de preço de um ativo. Então às vezes a gente opera o RSI, mas a gente não sabe como realmente ele funciona. Então o RSI ele vai fazer um cálculo ali sobre o período de uma tendência de baixa, uma tendência de alta, e vai somar aqueles períodos, aqueles candles, e vai nos dar um gráfico, tá? Aqui no indicador. E esse gráfico ele vai nos mostrar se o preço ele está numa área de sobrecompra, tá? Que o preço já está esgotando ali, os compradores já não estão tendo muito mais força para subir o preço, ou se ele está numa sobrevenda, que os vendedores não estão tendo mais força para derrubar o preço, ok? Na hora de você colocar o indicador aí no seu gráfico, sendo pelo TradingView ou pelo TabTrader, é só você colocar índice de força relativa. Ele já vem configurado com a configuração padrão, você não precisa mudar nada. E a gente vai ver que na configuração padrão, ele tem uma linha aqui próximo a 70, que toda vez que o preço sair acima dessa linha, significa que ele está sobrecomprado, próximo a uma reversão ou a uma correção. E quando o preço ele estiver abaixo da linha 30, tá? Significa também que ele está próximo a uma reversão ou próximo a uma correção. Por que próximo a uma reversão ou uma correção? Porque o preço ele não anda numa linha reta, ele vai em ondas. Então ele sobe, tem uma correção, sobe, ou ele cai, tem uma correção e continua caindo, beleza? Só que uma das coisas quando a gente começa a operar com RSI e a gente toma muito stop no começo, é justamente porque a gente não entende como funciona o RSI e como a gente pode analisar o RSI junto com o gráfico que está ali no momento, junto com a ação de preço do momento. Eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira bem simples, ó, como que a gente pode ter uma assertividade maior. Então percebam que aqui atrás a gente começa a ter os topos cada vez mais altos, tá? Até aqui a gente ainda tem um topinho praticamente na mesma linha, mas o RSI, se a gente for olhar, ele começa a decrescer, ou seja, o preço ele demonstra topos mais altos e o RSI demonstra topos mais baixos. Significa que o preço ele está perdendo a sua força, os compradores não estão conseguindo jogar o preço acima daquela certa região. E quando ele está numa tendência de baixa, é do mesmo jeito. Vamos verificar aqui atrás, olha, um outro exemplo. O preço tem cada vez fundos mais baixos, ok? Fundo mais... Aqui, olha. Fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Só que no RSI, o preço ele demonstra fundos mais altos. Significa que os vendedores não estão tendo mais força para jogar o preço para baixo e ele já está numa área de sobrevenda. Aqui em cima ele estava numa área de sobrecompra. Só que por que a gente toma muito stop quando está operando o RSI e não olha a confluência com o gráfico ou com essas divergências? Justamente porque tem um outro segredo, que não é toda vez você não vai entrar numa operação ou vai fazer uma análise com base só no RSI, tá? Você vai ter que usar outros indicadores ou outras formas aí de analisar aquele momento de preço naquela região. Então, qual seria uma forma aí bem assertiva, uma forma fácil de você conseguir começar a operar com RSI no seu gráfico?
você traçando um suporte e uma resistência. Por que um suporte e uma resistência? Vou mostrar para vocês e agora vai fazer todo sentido aqui, olha. Vamos colocar esse suporte e vamos colocar essa resistência. Então por que eu falei que a gente toma muito stop no começo? Porque você olha o RSI e fala, pô, o RSI aqui atrás, ele ficou sobrecomprado, vou vender. Só que olha aqui o que aconteceu no preço, continuou subindo. Por que ele continuou subindo? Porque ele não estava próximo a uma resistência. Aqui em cima a gente estava próximo a uma resistência forte. O que o preço fez? Tocou, começou a cair e voltou a tocar de novo. E aí você vai usar a confluência da resistência com o RSI. Então a gente vê que nessa resistência o preço ele estava perdendo sua força, ele não estava conseguindo romper e o RSI demonstrava essa perca de força, ou seja, ele confirmava a operação a favor da queda. E no long, quando você vai abrir uma operação comprada, é a mesma coisa. Então o RSI ele começa a ficar... Deixa eu colocar uma linha de tendência para a gente entender aqui. Mesma coisa, o RSI ele começa a ficar com fundos cada vez mais altos, mas o preço com fundos cada vez mais baixos. Só que você iria comprar logo quando o RSI entrou em sobrevenda aqui embaixo? Não, porque ele estava longe de um suporte aqui em cima, ele não tinha um suporte forte para segurar aqui em cima. Então a dica é comprar quando existe uma divergência de RSI com o gráfico próximo a um suporte e vender quando existe uma divergência de RSI próximo a uma resistência, tá ok? A gente chama essas divergências de divergência bearish, quando o preço tem topos mais altos e no RSI topos mais baixos, e uma divergência bullish, quando ele tem no RSI fundos mais altos e no preço fundos mais baixos. Beleza? Então é bem simples aí de entender como você operar RSI junto com a confluência no gráfico. Então opere quando tiver essa divergência do RSI com o gráfico, mas não compre e não venda toda vez que ele entrar em sobrecompra ou entrar em sobrevenda, porque provavelmente aí você vai tomar um stop. Então aguarde uma confirmação usando um suporte ou uma resistência, usando um Fibonacci ou uma média móvel também pode te ajudar muito na hora de fazer essa confluência do RSI com o gráfico. Beleza? E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em como está o Bitcoin nesse momento e se a gente pode ter alguma confluência aí com o RSI. Então a gente vê aqui que o Bitcoin ele está numa lateralidade infinita, não termina essa lateralidade dele, mas o RSI ele está acompanhando exatamente o preço. Então é uma indecisão que a gente consegue ver nessa região, tanto do gráfico, dos indicadores gráficos ali dos candles, quanto no RSI. Então a gente não tem nenhuma divergência no momento entre RSI e entre o gráfico. Então a gente vai operar RSI nesse momento? Não. Por isso que eu disse que o RSI ele é um indicador que ele vai funcionar junto com outros indicadores, beleza? Ele não vai funcionar sozinho. O que eu tô de olho aqui no Bitcoin agora? Eu entrei aqui no gráfico de um dia e vou traçar uma figura aqui que é o triângulo, tá? Então, para me mostrar os pontos para vocês ficarem de olho nos próximos movimentos do Bitcoin. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma área de suporte e uma área de resistência bem forte do Bitcoin. Ele está andando dentro desse range, tá? De lateralização. O que a gente tem que ficar de olho aqui nos próximos dias e nas próximas horas? O preço ele já está aqui próximo à base desse triângulo. Ele até chegou a romper por um certo período de tempo ontem, mas hoje ele já recuperou, tá? Então se ele já está recuperando, ele está entrando novamente para dentro do triângulo e não fez o famoso reteste. O que seria o reteste? O preço vinha abaixo dessa suporte do triângulo, retornar até a base dele que serviria como uma resistência, não confirmar a compra, não confirmar a força compradora e continuar caindo. Aí sim a gente teria uma queda um pouquinho maior do Bitcoin, até ali por volta dos... Deixa eu colocar uma linha aqui para vocês entenderem.
até por volta ali de novo dos 35, 34 mil, tá ok? Que a gente tem um suporte muito forte, uma negociação muito forte que foi feita ali. Então o primeiro alvo, caso o Bitcoin rompa para baixo desse triângulo e não segure o preço, seria a gente cair ali abaixo de 35, 34 mil. Caso ele volte e fique dentro desse triângulo, ele tem uma grande chance de voltar a retestar a resistência desse triângulo, que vai se encaixar com as resistências passadas do gráfico. A gente pode colocar a resistência em vermelho aqui para verificar, tá? Então a gente tem essa resistência ali em 44 mil, 43 mil. Então caso nesses próximos dias ou nas próximas horas, tá, o Bitcoin ele retorne para dentro desse triângulo e ele permaneça ali dentro, ele pode novamente ir fazendo ondas até chegar à resistência, ao topo do triângulo. E chegando ali a gente vai ter uma análise melhor sobre como vai estar o RSI naquele momento, e aí sim a gente vai poder ver se tem alguma divergência de RSI, se o RSI está acompanhando o preço, para tomar uma decisão melhor se o preço ele tende a romper esse triângulo e continuar subindo, ou se ele tende a segurar nessa resistência e mais uma vez voltar para a base desse triângulo. Se ele voltar para a base do triângulo, a gente vai ficar observando se ele vai romper ou não para baixo, mas se ele continuar aqui dentro do triângulo, ele ainda tem um breve período aí de lateralização, lembrando que mais cedo ou mais tarde ele vai romper esse triângulo, tá? E ele fazendo o reteste, sendo para cima um reteste como suporte para subir, ou sendo para baixo um reteste como resistência para continuar caindo, beleza? Então essa é a análise aí que a gente faz hoje do Bitcoin. Então não tem muito o que dizer sobre se o Bitcoin vai subir ou descer nesse momento, porque ele está numa lateralidade aí que não acaba, parece que não acaba, já faz vários dias, e a gente está aguardando essa confirmação. O que dá para você fazer é alguns trades, algumas operações, tá? De compra e venda nas bases desse triângulo, ou nas bases desse suporte e dessa resistência. Então compra aqui, coloca um stop logo abaixo e vende na resistência. Ou vende na resistência se o preço demonstrar perca de força, e faz o seu lucro quando ele chegar no suporte, porque ele tende de novo a lateralizar e ficar dentro desse triângulo até ter um rompimento para um dos lados e a gente ter uma indicação maior aí sobre para qual lado o preço vai caminhar nos próximos dias, beleza? Lembrando que no semanal o preço do Bitcoin ele fechou abaixo da média de 8 semanal, uma média móvel de 8. Então é uma força vendedora maior do que a compradora, mas como a gente está no começo da semana, a gente tem que aguardar aí o decorrer dos dias para entender como o preço vai se comportar. Então dá para usar nesse triângulo para fazendo operações aí com baixo risco, até aguardar o Bitcoin se decidir se vai romper para cima ou se vai romper para baixo, beleza? Essa foi a análise, pessoal, e a explicação sobre o RSI. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá bom? Ou joga lá no grupo do Telegram também, nos posts, no comentário dos posts lá. E a gente pode estar tirando essas dúvidas até para fazer vídeos futuros sobre as dúvidas de vocês. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí pelo menos um pouco. Tamo junto, fiquem com Deus, um abraço e boas operações.